Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Oi, Keila hoje aqui. E a história que eu vou contar hoje é da Luana. É sobre relações familiares. Sem dar muito spoiler, vou deixar a critério de vocês nomear o que é que aconteceu neste encontro. Bora para a história? Mas então, eu conto ou você conta? A Luana descreveu aqui as suas características físicas e do companheiro dela. Ela escreveu assim: ela é uma mulher negra, de 39 anos, angolana, ela não é brasileira, chique. Eu amo esse meme. Ela tem 1,67 de altura e 56 quilos, olhos castanhos e cabelo crespo. Ela gosta muito de usar box braid. E quem não sabe, são as tranças afro que você faz no cabelo todo, que inclusive eu estou agora com o meu cabelo trançado, que eu amo de paixão. Não é esse estilo, é um outro, mas eu amo de paixão. Então assim, sister, tamo junto. E aí, ela quer contar também do esposo dela, que é um homem irlandês, se chama Tíbio, ele é branco, tem 1,85, olhos azuis, magro e careca. Gente, essa história aconteceu em 2023, na Irlanda, onde a Luana morava com o marido. E na época era verão, lá entre junho e setembro, verão na Europa, né? E o que aconteceria de diferente naquele verão? Eles receberiam pela primeira vez a Dona Geralda, mãe de Luana, que estava vindo da Angola para visitar a filha na Irlanda. E também receberiam em alguns dias a irmã mais velha, que morava na Inglaterra. Então todas elas iriam se encontrar na casa da Luana para passar um tempo juntas. E que para Luana isso seria um encontro de matar a saudade, de alegria, união familiar. A nossa Luana vem de uma família muito grande, com 9 irmãos no total, 4 meninas e 5 meninos. Ela é a quarta filha. E aí, essa irmã que estava indo visitar era a mais velha de todas. Infelizmente, na história da Luana, ela não teve chance de conhecer o pai, porque enquanto a Dona Geralda ainda estava grávida dela, ele faleceu. Depois, então, de um tempo, a Dona Geralda teve outros filhos de uma outra relação com a outra pessoa que ela teve na vida dela. E a partir daqui, nós vamos precisar voltar no tempo para entender o que é que aconteceu nesse encontro em 2023. Para contar essa parte, eu vou contextualizar a infância da Luana, que foi marcada por muitos desafios, e um deles era com a irmã mais velha. Por quê? Essa irmã era bastante agressiva, abusiva e violenta, tanto verbalmente quanto fisicamente, com a Luana e com os irmãos mais novos também. Então, elas desenvolveram ali na infância uma relação ruim e declaradamente a Luana não gostava da irmã e a irmã, que eu vou chamar aqui de Shirley. Se você tá chegando aqui agora, todas as pessoas que têm uma conduta ou uma... Eu não curto mesmo, quando a pessoa conta uma história aqui que a pessoa não é bacana, eu coloco esse nome Shirley, porque isso tem a ver com uma história aí minha que eu já contei algumas vezes. De uma pessoa da minha vida, que é uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida, e se chama Shirley. Já conheci Shirleys incríveis? Sim. Vou mudar? Não. Então, quando tiver alguém escroto, eu vou botar o nome de Shirley nas histórias. Lembrando, né, que todos os nomes aqui são anônimos. Então essa irmã, a Shirley, ela causava ali com os irmãos, né? Ela era a mandona, fazia umas tratativas aí de abuso com os irmãos, de colocar ele para fazer, eles, né, no caso, para fazerem as coisas para ela. Então, eram abusos excessivos e contínuos. Mas e a mãe da Luana? Ela meio que apoiava as tratativas da filha mais velha com os mais novos, meio que sem procurar saber
muito o lado deles, ou que estava sendo reivindicado, protestado ali. Então, ela meio que estava sempre tomando partido da filha mais velha, sem ouvir a Luana, por exemplo. E a infância delas foi assim. Eles começavam a vir com uma reclamação, ia até a mãe, e a mãe ignorava, ou dizia, é isso mesmo, faz o que a sua irmã está mandando, e acabou. Só que muito cedo, a Luana já percebeu que tinha uma diferença, né, de tratativa ali da mãe, Dona Geralda, com ela e os outros filhos em comparação a essa irmã mais velha, a Shirley. Para a sorte da Luana, elas foram crescendo, e aí quando elas começaram a virar mocinha ali, ela já estava entre 15 e 17 anos de idade, as duas, essa irmã, ela encontrou um namoradinho e logo fizeram planos e se mudaram para a Inglaterra. O que foi um grande alívio, porque pela primeira vez os abusos terminaram. Apesar de tudo isso, com o tempo e a ausência dessa irmã, né, que trazia e causava todos esses maltratos, os conflitos entre a Luana e a mãe foram meio que se dissolvendo naturalmente, né? Então as duas passaram a conseguir se aproximar. A nossa musa sempre sentiu muita gratidão pela mãe, porque ela reconhecia que deveria ser muito difícil estar no lugar da Dona Geralda, de olho em tudo e ao mesmo tempo cuidar das crianças e trabalhar, porque foi ela quem criou todos os 9 filhos sozinha. Então, bem cedo na vida, a Luana começou a trabalhar. Ela tinha 16 anos e ela começou a entregar todo o dinheiro que ela ganhava nesse trabalho. Ganhava não, né, a gente recebia. Para ajudar ali nas despesas da casa e com os irmãos. E isso durou alguns anos. E só com 21 anos de idade, a Luana já estava ali uma mulher adulta independente, ela se tornou uma mãe solo. E essa foi a escolha que ela fez na vida, porque o pai da filha dela passou a trair ela depois que ela engravidou. E ela descobriu e pensou: Eu vou sair fora, porque eu mereço mais. chique. Gente, eu acho chiquérrimo uma mulher largar um boy lixo. Para mim chega a ser chique. É isso. Então, ela separou ali, assumiu essa posição de que ela seria uma mãe solo e seguiu a vida, né? Trabalhando, cuidando da filha, sozinha e tal, até a sua filha fazer 4 anos de idade, que foi quando ela conheceu o Tíbio, o amor de sua vida. Esse homem irlandês que eu descrevi no início do episódio. E ela acrescentou que ele é um homem de coração nobre. Em menos de 2 anos, eles casaram e decidiram mudar-se para a Irlanda. E lá foram eles, a Luana, o Tíbio e a sua filha, Dana. Além de deixar a família e a cidade, a Luana estava deixando para trás também um trabalho que ela amava muito. Ela era pedagoga e estava muito bem profissionalmente trabalhando ali na área dela. Então, essa mudança, mesmo sendo uma escolha, pesou muito para ela no começo. Mas mesmo com esse peso, né, essa dificuldade de deixar coisas importantes para trás, ela lembra que tinha algo muito valioso que ajudou ela a sustentar essa decisão lá atrás, que era o amor que ela via crescer entre o Tíbio e a sua filhinha Dana, que era algo lindo de viver. E que para ela, isso significava um convite para uma vida nova. Quando eles chegaram lá na Irlanda, ela mergulhou completamente nessa nova vida. Se dedicou a aprender outro idioma, ajudou a renovar a casa deles, participando de tudo, colocando a mão na massa, real, assim, sabe? Imergiu em outra cultura. Então ela fazia o máximo que ela podia para entender, compreender as coisas, para aprender as coisas diferentes que ela foi encontrando naquele país. Com o tempo, ela foi se adaptando a essa nova realidade. Começou a trabalhar, mais um tempo foi passando e eles foram abençoados com mais uma filha, a Dina. E com 1 ano e meio da bebê, eles descobriram que ela tinha deficiência motora e cognitiva.
Nessa época, eles estavam planejando de ir para Angola visitar a família da Luana e levar, né, as 2 filhas para lá. Só que, com esse diagnóstico, todos os planos foram suspensos e o plano de viajar para Angola foi adiado mais uma vez. Porque a neném, gente, precisava de muitas terapias e acompanhamento intensivo, né, e cotidiano. Para Luana, a essa altura, a saudade era muito grande, quase insuportável. Mas a prioridade era cuidar da bebê. Então, daí para frente, foram anos difíceis, porque veio pandemia, a gravidez, as finanças ficaram mais apertadas, e lá no fundo, ela ainda alimentava o plano, que já estava virando o sonho, de reencontrar a mãe dela, Dona Geralda. Mais um tempo passou e a Luana engravidou do 3º filho, o Abinoá, que nasceu em um contexto um pouco mais adaptado, então logo a família conseguiu organizar tudo para trazer Dona Geralda, finalmente, para visitar eles. E aí a correria para resolver tudo, documentação, os amigos ajudaram, aquela coisa toda, né? Ela tinha crianças pequenas, uma com um diagnóstico que precisava de acompanhamento mais perto, de terapias e tudo mais. E logo o visto da Dona Geralda foi aprovado. E a Luana ficou muito feliz. Ela disse que nesse dia ela lembra de rir e chorar de tanta alegria. E todas as pessoas que conviviam ali com a família dela sabiam, né, o quanto isso era importante para ela, que fazia muitos anos que ela não encontrava a mãe. Então, que isso para ela era quase que um alívio depois de tudo que ela passou, de ter tido outros filhos, ter tido o diagnóstico da bebê. Ela queria se sentir filha de novo, sabe? Até que chegou o grande dia. E quando a Luana viu a mãe chegar no aeroporto depois de 6 anos, para ela foi mágico. Ter a mãe ali pertinho depois de tantos anos, ver ela conhecer os netos, abraçando a Dana, que ela conheceu quando ainda era pequena. Parecia tudo um sonho. E foi assim, nos primeiros dias. Tudo lindo. Até o esposo da Luana falava: Eu nunca vi você tão feliz. No entanto, gente, com o passar dos dias, algumas coisas passaram a acontecer. Dona Geralda estava naquele modo visita, sabe? Quando a pessoa tá ali visitando, não entra muito na rotina e tal. Só que a Luana estava muito cansada, né? Então, era meio que assim, ela lidava ali com a rotina das crianças, fazia tudo e ainda lidava com o fato de ter uma visita em casa, de pensar o que oferecer para comer, organizar, é mais louça, mais sujeira, mais tudo. E a criancinha, né, o último bebê, o Abinoá, ele tinha só 4 meses. Então, imagina, a neném, a segunda, que tinha o diagnóstico, tinha 2 anos e meio. Então, eram 3 crianças pequenas com necessidades diferentes, né, de cuidado e de atenção, fora que a Luana tinha acabado de sair do puerpério, então ela estava precisando de ajuda. Então, foi passando ali aquela empolgação da chegada da Dona Geralda, que ela começou a perceber assim, De repente, minha mãe chegou aqui agora, ela precisa descansar e tal. Daqui a pouco ela, né, vai, sei lá, se adaptar um pouco mais aqui na minha rotina e vai me ajudar. mas passaram mais semanas e dias e nada. Então ela resolveu pedir ajuda com as crianças, com a comida. E a Dona Geralda ajudou, mas apenas uma vez. Em 3 meses, essa foi a única coisa que ela fez. Cozinhou um dia e nunca mais. As coisas foram ficando um pouco mais difíceis, né? Porque a Dona Geralda passou, além de não ajudar, a ter conflitos com a neta mais velha, a Dana, que nessa época já estava com 14 anos de idade. E tudo começou porque a Dona Geralda fazia comentários do tipo assim, ó. As suas roupas não são legais, você usa roupas muito largas. Ela reclamava sobre a neta não querer ficar com ela até tarde assistindo novela. E esses comentários passaram a afetar a autoestima da Dana, que era simplesmente uma pré-adolescente de 14 anos de idade. E com o tempo, isso foi piorando.
e ficou nítido que a Dana estava cada vez mais desconfortável e insegura dentro da própria casa. Teve uma noite que a dona Geralda disse assim para ela: Se você correr, fizer dieta, você vai ficar mais bonita. Essas roupas não ficam bem em você. E a Dana respondeu, com muita tristeza. Obrigada por me chamar de feia, vó. A Luana estava perto e viu essa cena e ficou devastada. Ela achou um absurdo. E em outros momentos em que a mãe fazia comentários do tipo, ela já tinha explicado o quanto esse tipo de comentário não era legal e que a autoestima da filha, né, da Dana, já estava fragilizada, para a dona Geralda cuidar um pouco com esses comentários. E foi nesse dia em que nossa musa estava aí triste, lidando com essa situação, que a sua irmã mais velha também chegou na sua casa. E ela veio com os seus 3 filhos. E o que foi que a Luana fez para receber ali então a mãe, a irmã, os sobrinhos, para que todo mundo conseguisse se acomodar e ficar bem ali na casa? Embora a casa fosse grande e confortável para receber todo mundo, a Luana queria que todo mundo ficasse bem. Os sogros dela moravam do lado da casa, ou seja, eram vizinhos e tinham muito espaço. Então ela deu a ideia das crianças maiores dormirem ali na casa dos sogros. E quando a sua irmã chegou, que era a Shirley, né, aquela irmã dos conflitos da infância, a alegria pareceu completar aquele reencontro. Dona Geralda, radiante, a Luana emocionada, conhecendo também os sobrinhos, e depois de mais de 10 anos, todas juntas novamente, abraçando e conhecendo e rindo. E depois dos abraços, elas puderam colocar as conversas em dia e até riram das memórias da infância. O que pareceu estar tudo resolvido. Sabe esses conflitos do passado que parecem que vão permanecer no passado? Foi isso que a Luana sentiu. Aí ela convidou a irmã para conhecer a casa e foi mostrando cada canto, cada parte, como ela participou, né, ali da renovação da casa. Então ela sabia contar sobre tudo daquela casa, daquele lugar que ela amava e que ela construiu e conquistou. Depois disso, ela explicou ali algumas regras para que todo mundo conseguisse conviver durante aqueles dias que elas ficariam ali, que ia ser mais ou menos uma semana todo mundo junto. Coisas do tipo assim, ó, cada casa vai ter seu jeito de funcionar, né? Então, por exemplo, era necessário tomar cuidado com as portas para não acordar as crianças, por exemplo. Então ela avisou para cuidar para não bater a porta e tal. E a Luana mostrou onde era melhor estender as toalhas depois do banho, por exemplo, onde ficava o balde de lixo, coisas assim, né? Ela avisou também que ali onde ela morava não podia jogar papel higiênico dentro da privada, porque em algumas casas, na Europa e também aqui na Austrália, você pode jogar o papel higiênico dentro da privada, né? Mas é um papel higiênico específico que pode ir ali no encanamento e tal, tem todo um rolê. Não era o caso. Na casa da Luana não tinha esse sistema e ela avisou. Depois disso, ela acomodou todos nos quartos, definiu as pequenas regras de convivência por conta da rotina das crianças que eram pequenas, né? Então, basicamente, era a sonequinha ali da filhinha mais nova, que era às 3 da tarde, os horários do café e das frutas das crianças, só para que todo mundo soubesse ali o que estava acontecendo dentro da rotina, porque ia ter muita gente na casa, né? E esses alinhamentos que a Luana fez, viraram motivos de comentário. Então, dia após dia, a mãe e a irmã da Luana a chamavam de estranha, de formas diferentes, por conta disso. Todas as vezes que elas percebiam que alguma coisa tinha que funcionar, de acordo com o que a Luana tinha dito. Teve até um dia que ela pediu sushi para jantar. E elas chamaram ela de estranha. Disseram que como ela podia comer aquilo? Mas para Luana, experimentar comida de outra cultura é uma porta de entrada para novas histórias. Com isso, ela foi se sentindo mal em ser ela, espontânea. A vontade que ela sentia de mostrar as coisas do mundo que ela conhecia, de mostrar o que ela descobriu e as coisas novas que ela gostava, né? Para a mãe e para a irmã, foi deixando de existir, aquilo foi ficando chato, diminuindo e a tensão entre elas foi crescendo.
Até que chegou um dia que Luana descobriu que sua irmã estendeu o prazo que era até então de 7 dias para 12. 12 dias que estariam todas essas crianças, esses adultos que não estavam ajudando muito, que não estavam conseguindo fluir ali, né, na convivência, ficariam mais tempo juntas. E isso foi definido entre a Dona Geralda e a Shirley, tá? Elas não falaram nada com a Luana, nem para comunicar ou consultar, né, como que ficaria isso para ela. Então isso já incomodou bastante, mas a Luana não disse nada. E foi nesse dia que ela foi ao banheiro e encontrou o vaso sanitário entupido. Apesar dos avisos que ela tinha feito sobre os papéis higiênicos, ela também encontrou no vaso papéis umedecidos, sabe, lenços umedecidos? Que haviam sido jogados ali, que travou completamente o encanamento. E nesse dia, a Luana estava sozinha em casa, com as 5 pessoas, sem contar as crianças, e o marido dela estava num turno de trabalho que duraria 12 horas. Ela entrou em pânico, ficou em desespero, foi até a casa dos sogros, que morava do lado, e pediu, né, para eles usarem ali o desentupidor deles, mas não resolveu. Compraram um produto químico, jogaram ali, jogaram, não resolveu. E nisso ela foi se desesperando, enquanto as visitas, que era a mãe e a irmã, conversavam na cozinha tranquilas, como se nada tivesse acontecendo. O que fez a Luana se sentir impotente e isolada. E aqui eu vou adicionar a minha pergunta, Keila Máximo. Isso lembra algo da dinâmica da infância da Luana? Bora seguir aqui para descobrir. Essas coisas passaram a incomodar muito a Luana. E nessa mesma semana, mais uma situação. Ela encontrou o sofá com um monte de resto de comida. E aí ela limpou. Na mesma semana, ela encontrou o sofá com restos de comida de novo. E isso passou a ser um hábito cotidiano. Toda vez que ela passava, restos de comida em cima do sofá. Eu dei uma respirada aqui porque, né? Fora que, assim, banhos longos, e o chuveiro estragou, e aí precisava consertar, e ela consertava, e foi virando aquele caos para tomar banho. Mesmo com o chuveiro consertado, o pessoal continuava tomando banho ali o tempo que queria e tal, sabendo que as crianças tinham que tomar banho também, aquela coisa da rotina, horário de dormir, toda aquela coisa. E a Luana passou a se silenciar, não falava mais nada, com nada que incomodava ela. Para piorar, ela passou a sentir um cheiro de urina que vinha até o chuveiro, mas lá do quintal, da parte de baixo, e entrava até na casa, e ela começou a seguir o rastro do cheiro e percebeu que não era algo que vinha do banheiro, mas ali do quintal. Ela foi até a filha dela e perguntou se ela sabia o que tinha acontecido. A filha disse que não. E ela perguntou para a mãe, né, para Dona Geralda também, que se ofendeu profundamente. E a partir desse dia, passou a ignorar a Luana. Ignorar real, assim, não falar mais com ela. Deram alguns dias e a Luana viu o sobrinho fazendo xixi, gente, ali, do lado da torneira do quintal, enquanto a avó estava do lado, viu e nem se importou, assim, não chamou a atenção da criança, deixou a coisa acontecer. E essa cena simplesmente cortou o coração da Luana, porque ela constatou que todo mundo sabia ali o que estava acontecendo, que todo mundo estava desrespeitando o que ela tinha pedido, que era cuidado com a casa dela, né? E com a maneira que ela e a família dela vivia. Até porque eles estavam ali abrindo a casa, a vida deles, para receber eles. E todo mundo estava ignorando o que ela falava e fingia não saber de nada quando ela questionava que alguma coisa estava fora do lugar ou mal cuidada. Até que os sogros, né, na Luana, ofereceram a casa deles para que o pessoal pudesse usar o banheiro também e tal, mas não adiantou muita coisa, porque tudo que ela tentava colocar como uma solução, a mãe e a irmã recebia como uma afronta, né? Como se elas estivessem fazendo algo normal e a Luana que estivesse vendo isso de uma maneira errada, algo assim. O reencontro dos sonhos se tornou então numa sequência de pequenas feridas diárias que deixavam a nossa musa sem fôlego, decepcionada e se sentindo desrespeitada na própria casa. Tava chegando ali os últimos dias de estadia da irmã e ela já não via a hora que a irmã fosse embora. Porque a essa altura, ela já se sentia e agia como se fosse a dona de tudo ali do espaço. Por exemplo, teve uma situação em que ela queria deixar
os itens particulares, né? Assim, os pertences higiênicos expostos no banheiro principal, onde todo mundo podia usar, ou, por exemplo, uma visita e tal. E a Luana disse que não, que ela preferia que ela deixasse lá no quarto dela e tal, ou no banheiro que ela usava, que era mais íntimo, né? Não precisava deixar no banheiro principal da casa, enfim. E a maneira que a Luana disse isso pra ela foi dizendo que não achava apropriado, que achava melhor deixar uma coisa íntima onde ela usava aqueles pertences. E nessa hora a irmã olhou pra ela com um olhar muito frio, ficou encarando ela por alguns segundos e saiu. A Luana disse que nessa hora se sentiu encolher por dentro e ficou assim a tarde inteira, até que ela foi no banheiro ali que a irmã usava, né? E ela viu na porta um risco de sangue. E ela sabia que a irmã estava para menstruar, porque ela tinha comentado. E pensou, Mas como ela fez isso na porta? e assim, tudo bem, pode acontecer um acidente, né? Mas e não ter limpado, deixado ali daquele jeito, a Luana não sabia mais o que fazer, o que falar, para que ela se sentisse respeitada e que as pessoas respeitassem ali o modo dela de viver e não ser mal interpretada, né? Porque parecia que tudo era ela que estava errada. E o medo, nessa hora, tomou conta dela. O medo que levou ela aos tempos da infância, de quando a irmã era abusiva com ela. Ela se sentiu coagida, pequena e calada dentro da própria casa. A partir daí, ela começou a fazer longas caminhadas com os filhos, ou de manhã ou à tarde, para se afastar um pouco daquela energia e ver se conseguia melhorar um pouco o ar, assim, né, estando longe de todo aquele conflito. Algumas vezes ela convidava a mãe e a irmã para ir junto, mas elas sempre recusavam. E às vezes, quando a irmã topava ir, ela só ficava no celular. Não era o momento de aproveitar juntas e conviver e tal. Não. Então, aqueles 12 dias se tornaram dias muito difíceis para Luana. Até que chegou um dia antes da partida da sua irmã Shirley. E elas decidiram caminhar juntas, com as crianças ali e tudo mais. E a Shirley perguntou: Tá acontecendo alguma coisa? E na hora, 1000 pensamentos vieram na cabeça da nossa musa, que pensou: Ufa, agora a gente vai conversar e tudo vai se resolver. Ela decidiu falar que o que tinha incomodado foi o fato dela nunca ter reconhecido que ela entupiu o vaso, ou que ela não orientou as crianças para que não jogassem, né, papel e, enfim, qualquer coisa dentro do vaso sanitário. E que ela queria falar ainda outras coisas que tinham incomodado. Só que antes dela terminar de falar, a irmã já interrompeu e começou a dizer com muita agressividade: Você não sabe de nada. Esse vaso que não tem uma boa qualidade. E agora você fala isso pra mim. Se fosse lá na Inglaterra, isso nunca teria acontecido. E foi num tom muito agressivo, como acontecia lá na infância das duas. E a Luana percebeu ali que seria inútil falar sobre qualquer outra situação que tinha incomodado ela, porque a irmã faria a mesma coisa. Agiria como se ela fosse vítima e ainda seria agressiva. Era isso que ela começou a perceber. Ué, parece que minha mãe e minha irmã sempre me colocam nessa posição. Quando eu vou dizer alguma coisa, eu tô errada. Eu sou a ruim. E ficou com aquilo para ela, fazendo mal, triste. O dia terminou e no dia seguinte, na hora da despedida, ela deu um abraço na irmã. E, no entanto, a irmã permaneceu imóvel. Não retribuiu o gesto, que para Luana era uma tentativa de deixar tudo para trás, de que elas conseguissem se despedir com carinho. E mesmo sem entender até ali, a Luana não conseguia não se sentir culpada por alguma coisa, como se ela tivesse mesmo feito alguma coisa. E ela pensava e analisava a situação para entender o que é que ela poderia ter feito para a irmã tratar ela dessa forma. E foi essa pergunta que a Luana se fez e que ela deixou aqui também para vocês que estão escutando essa história.
você acha que tem alguma coisa que a Luana fez que ela não percebe que possa ajudar, né, ela a entender essa história? Hoje ela tem até uma constatação que ela acredita que é o que tenha acontecido. Mas ela está aberta a escutar a opinião de vocês. E é por isso também que ela enviou essa história aqui. Lá no finalzinho, eu vou dizer para vocês qual é a constatação dela de tudo que aconteceu e que ainda vai acontecer daqui para frente. Então, depois que a irmã foi embora com os filhos, a dona Geralda ficou muito abatida. E, inicialmente, o que a Luana pensou? Bom, tinha quase 20 anos que a mãe, né, a dona Geralda, não via a filha Shirley, porque ela nunca tinha conseguido ir até a Inglaterra, por falta de recursos inicialmente, e depois de um tempo porque o visto dela tinha sido negado. Então o reencontro da mãe e da filha ali, da filha mais velha, tinha acontecido ali, na casa da Luana, no país que a Luana morava. Então inicialmente ela achou que podia ser isso, porque ela percebeu que talvez essa tivesse sido a última vez que a mãe e a filha tinham se encontrado. E ela achou que aquela tristeza ia passar. Só que, nos dias seguintes, a coisa foi piorando. Dona Geralda passou a se recusar a comer junto com a Luana e a sua família. Depois de um tempo, ela passou a se recusar a entrar em casa quando todos estavam em casa. Então, por exemplo, eles saíam para ir no mercado. Quando eles voltavam em casa, dava para perceber que Dona Geralda tinha entrado, tinha comido escondida, tinha usado ali uma louça, alguma coisa, e ninguém entendia qual a razão disso. Até que ela começou a ficar com um pensamento na cabeça, que era: será que minha mãe faz isso para que eu me sinta culpada? Será que essa é uma forma dela me punir? Na cabeça da Luana, era como se a mãe fizesse uma greve de fome para atingi-la, porque até os próprios netos ela ignorava. Ela não falava mais com as crianças. Um dia, ela até encontrou umas bolachas Marias lá, assim em cima do balcão, e a mãe não estava na cozinha. Até que, enquanto ela estava guardando as bolachas que estavam no balcão, a mãe entrou e falou friamente: essas bolachas que eu estava comendo, a sua irmã que comprou. E aí, nessa provocação tão clara, a Luana perguntou: e você só comeria o que foi comprado pela minha irmã? Dona Geralda ignorou e voltou para o quintal, onde ela passava praticamente o dia todo. Tava tudo muito difícil para Luana, e nesse dia ela tinha combinado de encontrar uma amiga, que era algo que não acontecia desde quando ela tinha tido o bebê. Mas ela precisava respirar, falar com outra pessoa, e foi isso que ela fez. Ela marcou de encontrar uma amiga daqui a pouco ali, depois dessa cena. Quando ela estava descendo para sair, ela percebeu que o marido estava no telefone. E as crianças estavam ali na volta e tal. E ela viu a reação dele que não parecia muito boa. Era uma chamada do hospital. E eles tinham informações para dar sobre a filhinha deles, a Dina, que fazia acompanhamento naquele hospital. O esposo dela mal desligou o telefone. A mãe dela entrou, meio que interrompeu a situação. Não deu nem tempo da Luana perguntar o que foi que falaram sobre sua filha. E Dona Geralda começou a falar: você é muito má. Você é uma filha ingrata. Você mudou. Antes você me obedecia. E agora você tá desse jeito. Você antes falava comigo com respeito. E agora nem me escuta. Oi meninas, tudo bom? Tudo bom por quê? Porque era a Dona Geralda que ignorava a Luana. Isso aqui tem cheiro de gaslighting, hein, gente? Gaslighting, quando a pessoa faz uma coisa e diz que foi a outra pessoa que fez e que fica confundindo a pessoa, que é uma coisa, um nível a mais da manipulação, eu diria. Ela continuou: você merece ouvir tudo o que você é. Que só porque agora você tem uma casa grande, bens materiais, e que por isso não precisa de mim pra nada. Tudo isso na frente dos filhos e do marido da Luana, que enquanto ela ouvia tudo isso, só conseguia chorar. Chorava muito e pediu: por favor, me explica por que você tem tanta raiva de mim. E Dona Geralda continuava a ignorar. Todas as perguntas dela pareciam que
não chegavam na mãe, como se ela não escutasse mesmo. E isso, gente, é um sinal de gaslighting, quando você não consegue estabelecer um diálogo com a pessoa que te acusa, né? Não é um diálogo em que uma pessoa diz de um incômodo e a outra também tem a chance de dizer, e ali, né, falar, aqui tem um desentendimento, aqui tem uma coisa que é mal interpretada, aqui tem um limite. A pessoa simplesmente ignora o que você está dizendo e vai colocando coisas em cima. Não abre o diálogo, né? Muito pelo contrário, é uma recusa a uma conversa, cheia de acusação. Então isso confundia muito a cabeça da Luana e confunde a cabeça de qualquer um. Porque o gaslighting, né, o efeito do gaslighting é a confusão. É a pessoa se questionar se ela está certa ou se ela está errada o tempo inteiro. Porque a outra pessoa não aceita o que está sendo dito, né? Essa recusa de escutar e de responder uma pergunta é a causa da confusão. E aí, ela meio que explicou ali que tudo aquilo tinha sido, a dona Geralda, né? O estopim para ela a partir do momento que a Luana pegou ela comendo pacote de bolacha e jogou isso na cara. Que não foi isso que aconteceu, né? A Luana estava guardando ali a bolacha, ela nem viu quem estava comendo. Era uma casa com um monte de crianças, com uma coisa espalhada fora do lugar. E ela estava guardando e a mãe dela, sem perguntar ou sem dizer, eu estava comendo ou estou comendo, fez toda essa cena. Então, assim, a Luana ficou sem acreditar que todo aquele ataque, tudo aquilo estava acontecendo por conta de um ato, né, tão irreal e que poderia ter sido dissolvido ali, explicado e ponto, né, e não transformado numa coisa muito maior e absurda, como se a Luana fosse um monstro que estava maltratando ali a mãe por causa de comida. Por fim, Dona Geralda anunciou que estava saindo da casa da filha, que preferia ficar na rua até a data do seu voo de retorno para o seu país, do que ficar naquela casa. Nessa hora, a Luana se ajoelhou e suplicou para a mãe ficar, dizendo que ela não ia conseguir ficar na rua, que preferia que ela ficasse ali com elas e que elas fizessem um reacordo, que ela não falava o idioma inglês, como é que ela ia ficar na rua, que temia o que poderia acontecer com a mãe sozinha. Mesmo assim, Dona Geralda seguia com a mesma postura, ignorava os apelos da filha e já pegou as malas que estavam prontas e foi levando na direção da porta. Enquanto isso, o marido da Luana, perplexo, foi fechando a porta com muita calma, foi tentando convencer ela de ficar. E essa discussão / ameaça de sair, né, porque não estava se sentindo bem tratada, duraram cerca de 2 horas. Até que finalmente eles conseguiram acalmar a Dona Geralda, depois de muito choro da Luana, desespero, joelho no chão e súplicas, que foram todas ali ignoradas, né, pela mãe. Ela aceitou ficar. E numa tentativa, talvez numa última tentativa, ainda acreditando que fosse possível, a Luana falou: Mãe, eu sei que você pode ter cometido erros, eu também posso ter cometido erros, mas eu gostaria que a gente conversasse. Eu tô disposta a reconhecer as minhas atitudes. E aí, a mãe dela começou a falar: Não, porque eu sempre fiz sacrifícios para criar vocês. E colocava a Luana no lugar de uma filha ingrata. E a Luana não conseguia entender como ela saía de uma situação que tinha a ver com uma bolacha, daqui a pouco tinha a ver com não quero ficar nessa casa, e daqui a pouco tinha a ver com você é uma filha ingrata. Você vê, gente, como que funciona o gaslighting? A pessoa não entra na via do discurso, ela sai, ela é como se ela inventasse um outro pretexto da briga. Não dá pra discutir com uma pessoa dessa. E aí, nossa musa foi percebendo que nada adiantaria, né? Que independente se ela tivesse realmente cometido algum erro, a mãe dela não estava disposta a conversar e dizer qual erro era esse para ela consertar, né? Realinhar, enfim. E faltava ainda 10 dias para Dona Geralda ir embora e cada dia foi vivido com muito desgaste emocional. Até o dia da partida, né? E a Luana e a sua família foram levar Dona Geralda até o aeroporto. E na hora da despedida, assim como ela fez com a irmã, num ato de aproximação, né? De uma tentativa de aproximação, ela disse: Muito obrigada pelo tempo em que você passou aqui com a gente. Que no total, gente, foram 3 meses. E a mãe dela respondeu: Me desculpe. Eu não vou conseguir fazer vozinha agora, gente, porque a história entrou numa parte mais tensa, né? Me desculpe. Por um breve segundo, assim, a Luana, quando ela escutou esse me desculpe, ela pensou: Pô, agora vem. Né?
coração dela até se encheu de esperança de novo, assim, de que ela reconhecesse toda a dor que ela tinha causado, né? E que a Luana queria consertar, mesmo que muita coisa tinha acontecido e a mãe dela se recusou. Mas não. Em seguida, que ela disse, me desculpe, ela disse, Me desculpe por ter chorado. com uma certa frieza, e saiu. E a esperança que tinha nascido no coração da Luana se desfez tão rápido quanto surgiu. Nossa musa se deu conta que esse reencontro foi repleto de expectativas, mas logo nos primeiros dias de convivência percebeu o quanto a visão, né, as visões de mundo delas eram diferentes. E hoje a Luana acredita que sua mãe é uma senhora que até ama seus filhos, à sua maneira, né? Mas que não sabe se comunicar e não sabe expressar os seus sentimentos. Eu, Keila, tenho uma outra opinião, vou me abster. O episódio tá longo e tem várias complexidades, por isso que quero que vocês me ajudem nisso aí. E também que eu achei interessante a constatação que a própria Luana chega aqui no final, que eu vou finalizar para vocês. Então, depois que a mãe dela foi embora, ela demorou para se recuperar algum tempo desse reencontro de dor, acusação e muita frustração. Então, ela contou muito com a fé que ela tem em Deus, o apoio do marido e dos filhos, né, para se recuperar. E em meio ali à sua recuperação, ela ainda teve que acompanhar o sofrimento da filha, né, da sua primeira filha, a Dana, que até hoje vive as marcas, né, dos traumas, dos maus tratos da avó. Hoje em dia, ela quase não tem contato nem com a mãe, nem com a irmã, elas quase não se falam mais. E o ponto que ela chegou é que ela entende hoje que uma mãe não deve esperar que os filhos retribuam tudo o que ela fez por eles, porque isso é impossível. E eu concordo, porque ninguém pede para nascer. Então, a partir do momento que uma pessoa tem um filho, isso é homem e mulher, a responsabilidade de criar, de cuidar, de amparar, de orientar, de atender às necessidades básicas é daquele adulto que botou aquela criança no mundo. E isso, gente, nunca deve ser cobrado, nunca, porque uma criança não tem condições de fazer isso por si só, sozinha, né? Então, salvas aí as exceções de pessoas que quando tem filho percebe que não dá conta de ter filho, de ser mãe, de ser pai, enfim. Eu não vou nem falar dos homens agora. Vamos falar só das mulheres, que isso pode acontecer, a gente não nasceu para isso ou só para isso, ok. Mas o que vai ser feito disso, né? Eu tô falando aqui nesse episódio especificamente das mães que se relacionam com seus filhos que já são adultos, como se eles tivessem uma nota fiscal eterna a ser paga. Paga através de atender os seus pedidos, paga através de ser a pessoa que a mãe ou o pai projetou que o filho ou a filha fosse, né? Isso é tão cruel, é tão cruel. Eu acho que essa relação de quem cuida do filho, da filha, ela tem que ser sem barganha. Não dá para esperar nada em troca. Se for possível construir uma relação entre essa mãe e esses filhos, né? Beleza, legal, cada um vai entregar o que pode e as relações vão aí por si só satisfazendo as pessoas, né? São dois adultos, depois que a gente cresce a gente é adulto também, tanto quanto os nossos pais, né? Então, até aí eu acho que é isso. Voltando aqui para constatação da Luana, ela acha que o mais importante é a felicidade daquelas e daqueles que você deu à luz. E que essa experiência que ela teve com a mãe dela ensinou a ela sobre a importância de estabelecer limites saudáveis, mesmo com familiares próximos. Eu tô contigo total. Vocês veem aí que eu tô um pouco pistola, né, pessoal? E que ela aprendeu também que é essencial reconhecer e validar os próprios sentimentos, buscar apoio quando necessário. E ela quer deixar o recado aqui para quem tá escutando a história dela. Se você enfrenta ou está enfrentando situações semelhantes com alguém da sua família, você não precisa passar por isso sozinha. E que é possível encontrar caminhos para cura, bem-estar emocional, a partir dos limites que você estabelece. A Luana conclui que essa é uma parte da história dela, que ela quer compartilhar com vocês e que ela escreveu assim, muito fofa. Sabe que ela não é brasileira, mas gostaria muito de deixar aqui essa parte da história, porque às vezes a gente fala de cultura e tudo mais, e o quanto isso pode acontecer em qualquer cultura, em qualquer história, né?
Lá na Angola, para quem não sabe, eles falam português também. Então, a nossa musa aqui, ela consome nosso conteúdo, nosso podcast, disse que ama as histórias. Foi isso que motivou ela a compartilhar essa fase difícil da vida dela com a gente. Então, quer dar esse salve aí para você que tem uma mãe ou uma relação familiar com alguém em que você não sabe como sair, não sabe qual limite dar. Pense em você, em como você pode se cuidar, em como você pode sair disso, dando limites. E para fechar, os laços de sangue, gente, não garantem relações saudáveis. O que garante relação saudável? Cuidado, comunicação e respeito. Essa é a história de hoje. Um abraço para vocês. E quem quiser debater e deixar recado, conselho para nossa musa ou compartilhar da sua história, eu vejo vocês lá no Telegram. Um beijo e até breve. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!